Imagine um mundo onde o real, sim, o nosso real brasileiro, é a principal moeda de troca em todo o planeta. Adeus dólar, adeus euro, ien, libra, o real agora domina o mundo. Mas como isso aconteceria? E quais seriam as consequências para o Brasil e para o resto do mundo? Neste vídeo, vamos viajar por essa hipótese maluca, mas incrivelmente interessante. Vamos entender os impactos econômicos, políticos e sociais de um planeta onde o real é rei. Primeiro, precisamos entender como o dólar virou a moeda padrão global. Isso aconteceu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, no famoso Acordo de Bretton Woods. Na época, os países decidiram ancorar suas moedas ao dólar, que por sua vez era lastreado em ouro. Com o tempo, o dólar foi se tornando cada vez mais dominante, mesmo após o fim do padrão ouro nos anos 70. Hoje, cerca de 60% das reservas cambiais globais estão em dólar. Quase tudo que se negocia no mundo, petróleo, trigo, chips, passa pela moeda americana. Agora imagine esse mesmo poder nas mãos do Brasil. O que teria que acontecer para isso virar realidade? Bom, primeiro o Brasil teria que se tornar a maior potência econômica do planeta. Isso significa ultrapassar os Estados Unidos, a China e a União Europeia em produção, exportação, tecnologia e influência política. O real só se tornaria moeda global se o mundo confiasse mais no Brasil do que em qualquer outro país. Isso exige estabilidade política, uma economia robusta e uma moeda confiável. Hoje, o real ainda sofre com desvalorização constante. Inflação, instabilidade fiscal e crises recorrentes não ajudam a construir essa confiança. Mas e se tudo mudasse? Imagine um Brasil com superávit fiscal, educação de ponta e crescimento sustentável. Nesse cenário, o real passaria a ser usado como moeda de referência. Bancos centrais do mundo inteiro começariam a armazenar reais em suas reservas. Contratos internacionais seriam feitos em reais. Empresas multinacionais precificariam seus produtos com base na nossa moeda. E o que isso significaria para o brasileiro comum? Primeiro, o real se valorizaria fortemente. Com a alta demanda pela moeda, o câmbio ficaria extremamente favorável ao Brasil. Importar produtos se tornaria muito mais barato. Quer comprar um iPhone, um Tesla ou fazer uma viagem para a Europa? Tudo sairia bem mais em conta. A inflação cairia drasticamente, porque o real estaria mais forte do que nunca. A nossa moeda se tornaria um símbolo de segurança. Mas nem tudo são flores. Uma moeda forte demais pode prejudicar as exportações. O agronegócio, por exemplo, perderia competitividade no exterior. Produtos brasileiros ficariam caros para quem compra em outras moedas. Empresas exportadoras poderiam sofrer e demitir funcionários. O setor industrial também sentiria o impacto. Ou seja, ter a moeda mais forte do mundo também tem seu lado negativo. É uma faca de dois gumes. Agora pense no impacto geopolítico dessa virada. O Brasil se tornaria o centro do poder econômico global. Organizações internacionais como o FMI e Banco Mundial teriam sedes em São Paulo ou Brasília. Cúpulas financeiras seriam realizadas aqui. Presidentes e ministros do mundo todo teriam que aprender português. Os jornais do mundo publicariam cotações do real ao invés do dólar. O Brasil teria mais influência em decisões militares e diplomáticas. Nossa posição em conflitos e negociações seria determinante. Também atrairíamos muito mais investimento estrangeiro. Multinacionais abririam sedes por aqui para estar mais próximas da fonte do poder. O turismo cresceria absurdamente. O mundo inteiro viria conhecer o país da moeda global. Mas com isso, viriam novos desafios. Teríamos que lidar com pressões políticas externas muito mais fortes. Países fariam lobby no Congresso brasileiro para defender seus próprios interesses. Corrupção e espionagem internacional se tornariam problemas maiores. Além disso, a responsabilidade de manter a estabilidade da moeda seria gigantesca. Qualquer erro do Banco Central do Brasil teria repercussões globais. Uma decisão errada de juros poderia afetar toda a economia mundial, como hoje acontece com o Federal Reserve dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil teria que ser impecável em sua política monetária, sem espaço para populismo ou decisões irresponsáveis. A dívida pública precisaria ser controlada com rigidez. O controle da inflação teria que ser exemplar. Educação financeira se tornaria prioridade nacional. O mundo exigiria que o Brasil formasse economistas e gestores à altura da nova responsabilidade. E claro, a imagem internacional do país teria que melhorar muito. Corrupção, desmatamento e violência precisariam ser combatidos com seriedade. Agora pare e pense, isso seria bom ou ruim? A verdade é que depende. Depende de como o Brasil lidaria com esse novo poder. Se usássemos com sabedoria, seria uma revolução positiva. Mas se caíssemos em armadilhas políticas, seria um desastre com escala global. Um real forte exige uma nação forte,
em todos os sentidos. Mas há um outro ponto curioso aqui. Se o real virasse a moeda do mundo, o Brasil perderia o controle absoluto sobre ele. Outros países também influenciariam nas decisões. Seria preciso criar mecanismos multilaterais de governança monetária. Poderíamos ter um Banco Central Global do Real, com participação de outras nações para equilibrar os interesses mundiais. Isso significaria abrir mão de parte da soberania econômica, mesmo com todo o poder simbólico que viria junto. Mas vamos mais longe. Como seria o dia a dia global com o real? As pessoas nos Estados Unidos, Japão e Alemanha fariam compras usando reais. O símbolo reais estaria presente em cardápios, supermercados, placas e contratos em todos os continentes. Cafés em Paris cobrariam R$ 12 por um expresso. Em Nova York, o aluguel seria de R$ 9.000 por mês. Até em países mais afastados do Brasil, como Austrália ou África do Sul, o real seria moeda corrente. O mundo todo ajustaria seu dia a dia ao valor da moeda brasileira. Cartões de crédito internacionais passariam a cobrar em reais. Apps de bancos, como Nubank ou Itaú, se tornariam globais. O Google, Amazon e Apple precisariam ajustar seus preços globais com base na flutuação do real. Isso mudaria completamente a lógica de precificação digital. Mas e o Brasil? O que mais mudaria aqui? Com tanto dinheiro entrando no país, o governo arrecadaria mais. Impostos sobre transações financeiras internacionais cairiam direto nos cofres públicos. A balança comercial seria positiva durante muito tempo. Haveria mais recursos para educação, saúde e infraestrutura. A qualidade de vida média poderia aumentar. Mas isso também criaria pressões internas. O custo de vida subiria nas grandes cidades por causa da alta demanda. Cidades como São Paulo, Rio e Brasília se tornariam caras, como Londres ou Tóquio. A desigualdade social correria risco de se intensificar. Mais dinheiro circulando nem sempre significa mais igualdade. O Brasil teria que estar preparado para uma redistribuição eficiente. Sem isso, os ricos ficariam muito mais ricos, e os pobres continuariam lutando. O aumento da criminalidade poderia ser um efeito colateral se isso não fosse bem gerido. Outra questão seria o impacto ambiental. Com o Brasil sendo protagonista, a pressão sobre recursos naturais aumentaria. A Amazônia, por exemplo, viraria foco mundial de atenção e conflito. Empresas e governos do mundo todo disputariam influência sobre essas riquezas. O país teria que equilibrar crescimento com sustentabilidade. Um desafio difícil, mas essencial. No campo da cultura, o Brasil se tornaria referência. A língua portuguesa ganharia projeção global. Músicas, filmes e conteúdos brasileiros ganhariam mais espaço na mídia internacional. Artistas brasileiros seriam disputados como celebridades internacionais. Carnaval, futebol e comida brasileira virariam produtos de exportação cultural premium. A identidade do país se tornaria objeto de fascínio e também de disputa. Mas há também um risco curioso: a internacionalização do Brasil. Com tanto poder e influência, o país poderia começar a se distanciar de sua essência. Políticas públicas poderiam ser moldadas para agradar investidores internacionais. A cultura local poderia ser diluída em nome do interesse global. E a soberania? Até onde o Brasil conseguiria manter o controle? Ser o centro financeiro do mundo pode significar abrir mão de escolhas nacionais em nome da estabilidade global. Essa é a contradição. O país ganha poder, mas perde liberdade. Como manter o equilíbrio entre liderança e autonomia? Essa é a grande pergunta. Agora, e quanto aos outros países? Como o resto do mundo lidaria com o real como moeda global? Países como os Estados Unidos e China perderiam influência monetária. Isso afetaria diretamente seu poder geopolítico. Os Estados Unidos, por exemplo, não poderiam mais imprimir dinheiro à vontade como fazem com o dólar. Perderiam uma das principais ferramentas de dominação econômica. Sanções econômicas, que hoje funcionam porque o dólar é dominante, perderiam força. A balanca de poder global se reequilibraria. China e Rússia provavelmente tentariam criar moedas alternativas ao real. Tentariam proteger seus interesses com moedas regionais fortes. O mundo poderia se dividir entre aliados do real e resistentes ao novo sistema. Isso criaria tensões econômicas e até conflitos diplomáticos. Mas há um lado positivo: a descentralização. Hoje, o mundo depende demais do dólar e do humor do Federal Reserve. Se o real fosse a moeda global, mas com participação multilateral, talvez o sistema fosse mais equilibrado. Países emergentes teriam mais voz na economia global. O Sul global ganharia mais representatividade. Poderíamos ver uma nova era de acordos internacionais mais justos. Agora, voltando ao cenário nacional, as escolas brasileiras teriam que preparar seus jovens para esse novo papel.
Currículos escolares incluiriam mais economia, política internacional e finanças públicas. O brasileiro comum precisaria se educar financeiramente, como nunca antes. O sistema bancário nacional se tornaria referência internacional. Bancos brasileiros virariam modelos para o mundo inteiro. A inovação no setor financeiro seria acelerada. Pix, Open Finance e serviços digitais seriam exportados para o mundo inteiro. O Brasil deixaria de ser um país em desenvolvimento. Seríamos considerados a locomotiva da economia global. Mas com isso viria um fardo enorme. Toda crise ou oscilação no Brasil afetaria diretamente o mundo. Imagine uma eleição instável por aqui impactando os mercados da Europa ou da Ásia. Qualquer escândalo político nacional se tornaria assunto mundial. A política interna brasileira teria que amadurecer rapidamente. O nível de responsabilidade seria muito maior. Debates públicos deixariam de ser apenas sobre o Brasil. Eles passariam a ser sobre o mundo que depende do Brasil. Isso pode soar utópico, mas também serve como reflexão profunda. Porque hoje o real é fraco, o que nos impede de sermos uma potência confiável. Essa hipótese serve para expor nossas fraquezas estruturais. Mas também aponta o que podemos construir se fizermos as coisas certas. Talvez o real nunca se torne a moeda global. Mas o Brasil pode, e deve, buscar protagonismo com equilíbrio, responsabilidade e visão de futuro. Porque no final das contas, se o dinheiro falasse, ele provavelmente diria: eu só fico onde há confiança. E confiança se constrói com tempo, visão e trabalho sério. Se você gostou dessa viagem imaginária, se inscreve no canal. E comenta aí. Qual seria a primeira coisa que você faria se o real dominasse o mundo? Até a próxima!